uma palavra impossível. Quando eu prometo é pra cumprir, sou infalível. Me diz quando eu errei, me equivoquei. Me diz, estou contigo no deserto lado a lado. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Vamos abrir a palavra do Senhor. Aí, abra comigo Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Quantos irmãos encontram o texto referente? Eu quero aqui agradecer a Deus pela oportunidade que me concede de estar num grande congresso de missão que tem no Brasil e no mundo, para trazer a poderosa palavra de Deus. Quero agradecer também o pastor presidente Antônio Moura, também a digníssima esposa, cantora, missionária, doutora, né, vários adjetivos, né, dons e talentos que Deus deu e cargos. Andréia, né, Andréia Rocha. E assim eu quero cumprimentar a todos e agradecer a presença de todos que estão aqui. Glória a Deus. Trago um abraço da Igreja Assembleia de Deus Missão, a qual sou presidente lá no estado do Amazonas, lá em Manaus. Amém? Os irmãos encontraram o texto? Deixa eu repetir aos amados irmãos. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Quem encontrou, diga amém. A palavra de Deus diz assim: antes que eu te formasse no ventre, te conheci. Antes que saísse da madre, te santifiquei. E as nações te dei por profeta. Pode sentar, amados. Glória a Deus. Hoje eu estarei falando sobre um tema: o preço de uma chamada ministerial. Diga comigo: um preço de uma chamada ministerial. Glória seja dada ao nome do Senhor. O primeiro tópico dessa mensagem tem como renúncia. Segundo, objetivo. Terceiro, preparação. Quarto, qualificação. Amém? Glória a Deus. A palavra chamada do grego é kaleo, que significa chamar, convidar, ser chamado ou ser convidado. Já diante dessa derivação, podemos dizer que o ministério, ele não é alguém que se convida, é alguém que é convidado. Não é alguém que se oferece, né? Porque já tem um dizer que oferecido não tem preço. É alguém que espera o tempo certo da sua chamada, a qual Deus há de levantar. E assim Deus fez comigo há 21 anos atrás, levantando o ministério pastoral. E 29 anos pregando essa palavra. E hoje, com muita alegria e satisfação, quero dizer a todos os irmãos que existe um preço a pagar. A salvação é de graça. Jesus já morreu na cruz e ressuscitou e entregou para cada um de nós o direito de vida eterna. Você já tem direito de salvação. Você já entrou pela porta, já entrou na graça. Hoje você é um escolhido do Senhor para estar neste lugar, para fazer a diferença. E todos quantos estão em todo o país do Brasil, em qualquer canto que estão ouvindo esta palavra, o Senhor já te outorgou, já te chamou, direcionou para ser um escolhido para morar na glória. Quem aqui acredita que o seu nome está escrito no livro da vida? Exalta Ele! Mas existe uma chamada diferenciada após essa chamada para aceitar a Cristo. Se chama chamada ministerial. E ela requer um preço muito alto, que eu acredito que cada pastor que está aqui, cada missionário, cada apóstolo, seja qual for a função do ministério, presbítero, eu acredito que cada missionário que está aqui, eu acredito que a maioria não queria esse ministério, até porque é árduo, é pesado, mas existe um preço a pagar, mas também existe uma recompensa a receber, porque Deus não vai deixar nada de graça. Ele tem já algo preparado para mim e para você, amém? Eu vou estar falando no primeiro tópico, renúncia. O que significa renúncia? Desistir de algo que você tem direito. Amém?
E o que se implica isso na história a qual foi lido o texto principal de Jeremias? O texto se fala claramente que o Senhor Deus escolheu ele no ventre da sua mãe e o santificou e deu a profeta. Ele estava sendo ensinado na escola de profeta, aliás, de sacerdote. Jeremias era filho do sacerdote Ilquia, nasceu na cidade de Anadote, num vilarejo de sacerdote. Lá só existia sacerdote, ou seja, lá era da linhagem da tribo de Levi, a qual tinha sido levantado entre eles para ser o povo que ia ser escolhido por Deus para ser os sacerdotes. E tinha a escola de sacerdotes, lá no vilarejo de Anadote. E não era diferente com Jeremias, ainda um jovem, bastante jovem, novo ainda, mas já estava na escola de sacerdotes. E chega um momento que ele achava que ia ser sacerdote, porque seu pai era sacerdote, e sempre vinha na linhagem de sacerdotal a sequência, e aí o filho ia para o sacerdócio, o pai já ia para sumo sacerdote, e aí por diante. Mas existiu, diante do chamado de Deus, uma coisa que se diz assim, que não é o que você quer nem o que eu quero. Diante do chamado de Deus, é aquilo que Ele já predestinou, já nos chamou, já nos outorgou. Eu quero ser pastor porque tem mais destaque, eu quero ser bispo, apóstolo. Às vezes Deus te chamou para ser um diácono, para estar varrendo, limpando a casa do Senhor. Às vezes Deus te chamou para ser um zelador da casa de Deus. Deus te chamou para ser aquela pessoa que ora pelo ministério, e o seu ministério não é menor do que o nosso. Alabassuderra. Sabe por que não é menor? Porque para cada chamada que Deus tem, Ele tem algo especial para que seja feito para o bom andamento do corpo, que o corpo é a igreja de Cristo. Amados irmãos, mas como tudo estava preparado, por que ele teve de renunciar o ministério sacerdotal, sendo que ele tinha porque ele recebeu um chamado de Deus agora, dizendo: tu não serás sacerdote, tu serás profeta. E qual é a diferença? Sacerdote tinha porção, irmão. A tribo de Levi recebia a porção das outras tribos, e assim eles tinham um sustento, um dízimo, as ofertas, eles tinham sustento ministerial. Mas profeta não tinha nenhum sustento de nada. Profeta não tinha honra. O sacerdote era aquele que dirigia o templo, era aquele que organizava a liturgia da casa de Deus, do santuário, do tabernáculo. Mas o profeta era aquele que estava no anonimato, aonde ninguém via, e muitas das vezes quando ele aparecia, era que Deus mandava ele falar com o rei, era que Deus mandava ele falar com alguém, com um sacerdote, ou com alguém, ou com o povo, e ele tinha de ir, e às vezes a mensagem era dura. E quero abrir um parênteses aqui. Muitos hoje não querem mais ouvir a palavra da profecia. Porque quando se é a profecia, se diz que você vai ganhar um carro novo, que você vai ser um grande pregador, que vai pregar em muitos lugares, em outras nações. Ou quando se diz que você será um empresário, o irmão pula da glória de Deus, fala em mistério, e diz que é de Deus. Mas se o irmão que está sendo usado na profecia falar que você tem de se humilhar, descer mais um pouco, de entrar no jejum, entrar na oração, entrar na consagração, e esse irmão dizer que você precisa perdoar aquele que você não perdoou, se essa profecia falar que você tem de largar o pecado que você está fazendo, aí sim, você vai fazer prova para cá, para lá. Será se é de Deus? Será se é de Deus? Ou o primeiro não fez prova, mas agora está fazendo prova. Será se é de Deus? E muitas das vezes está dizendo: aquele irmão que profetizou, aquela irmã que profetizou não é de Deus, foi o diabo que falou na boca dele. E às vezes sai praguejando, falando mal do irmão, usando a internet e detonando, porque disse: eu estou com a vida no altar. Porque é difícil a gente reconhecer quando estamos falhos diante do Senhor. Eita Deus, mas é fácil a gente querer as bênçãos. E bênção não vem se não for pela obediência. Amados, e ele teve de renunciar ao ministério sacerdotal. Você sabe o que é renunciar carro, casas, tudo pelo amor de Deus? Foi isso que aconteceu com Jeremias.
Agora, como profeta, ele tinha de renunciar a todos os direitos daquela liturgia do cargo sacerdotal. E agora tinha de estar ao serviço de Deus no anonimato, que é uma coisa que pouco quer estar. Os holofotes todo mundo quer. Eita glória! Quem é que não quer, né, irmão? Mas uma coisa é certa, esteja no momento de Deus e no momento certo. Não esteja no tempo adiantado nem atrasado, porque tudo tem um tempo determinado diante da presença de Deus. E Deus vai saber a hora certa que Ele vai pegar você lá no final da fila e colocar diante da presença dos príncipes e te erguer, porque Ele é Deus e ainda forja pessoas lá no deserto. Só quem aqui está passando por o deserto, por luta, e Deus tem um ministério na tua vida, aguenta mais um pouco, porque está chegando o momento da exaltação. Está chegando o momento da tua vitória. Mas tem de pagar o preço primeiro. Entra na obediência. Entra no projeto do Todo-Poderoso. Amém. Vamos para o segundo item, ou ponto desta mensagem, que quer dizer objetivo. Qual é o seu objetivo no ministério? Qual é o seu propósito? Meu propósito de entrar no ministério é porque eu quero ser rico. Propósito que eu vou entrar no ministério porque eu vejo que o pastor fulano, o evangelista tal, é convidado só para as pizzarias. E às vezes os irmãos pagam passagem para ele viajar. Ele ganha terno, né? Ele tem oferta. Eu vou ser pastor, vou ser missionário. Eu vou ser cantor. Se você está com esse objetivo, pare agora mesmo. Pare agora mesmo, porque você primeiro vai pegar pancada, viu, irmão? Você, quando vê o pastor abençoado, ele já passou pelo deserto. Ele já passou pelo vale da provação. Ninguém alcança um patamar de destaque, de vitória, se primeiro não passar pela chama da fornalha e também não passar pelo deserto da provação. Oh, glória a Deus! Mas o objetivo de Jeremias era levar a palavra de Deus aos povos, líderes, mesmo achando-se incapaz. Porque foi isso que ele falou para Deus. Quando Deus fala a ele, que tinha escolhido ele, mesmo dentro do ventre da mãe dele, tinha levantado ele, santificado para ser profeta, ele faz uma indagação e ele faz um questionamento a Deus: Senhor, mas quem sou eu? Eu não passo de uma criança. É assim que Deus quer, quando você diz que não é, quando você diz que não pode, quando você diz que não sabe, quando você diz que não é capaz. É aí que Deus diz: esse mesmo eu escolhi. Porque Ele escolhe aquilo que não são, para poder mostrar e apresentar os que são. Porque Ele é Deus. Amados irmãos, que Deus disse para Jeremias: Jeremias, quem deu a boca do homem? Quem fez? Foi o Senhor. Pois então, tudo que eu mandar você falar, você falarás. Ou seja, você será apenas um porta-voz. Ou seja, você será apenas uma voz que vai anunciar a minha voz. Você não entendeu? Você apenas será um instrumento que será usado pelo Todo-Poderoso Eterno. Quem aqui é um instrumento de Deus? Quem aqui acredita que você não pode, não sabe, mas que o nosso Deus pode e faz, e você será uma bênção, usado nesse último dia, nesta última geração, nesta última hora do fim. Deus tem um projeto contigo. Aleluia! Aqui estão os missionários que o Senhor há de levantar. Depois de sair, Jeremias entendeu. E se posicionou e tomou conta do seu chamado. Porque tem uns que nunca entendem, infelizmente. Nós que somos pastores, que somos uma igreja, tem 21 anos que eu pastoreio. Já fundei 8 igrejas do zero. A gente sabe muito bem
Que tem aqueles irmãos obreiros que é difícil de entender qual é a sua chamada no seu ministério. A gente está explicando, irmão, o teu chamado é esse. Jesus já, não, mas eu quero aquele. Fica teimando fazendo aquilo que Deus não chamou. Eu quero é cantar e não tem voz de nada. Vai fazer outra coisa, vaso. Ah, mas eu vou entrar numa aula de música. Vai então, vai te preparar, vai ensaiar. Não vai fazer de qualquer jeito não. Ah, eu quero é pregar. Então vai estudar a Bíblia, vai fazer um seminário, vai fazer alguma coisa. Não fica de braços cruzados esperando acontecer. Ah, Deus já me escolheu. Ele te escolheu, mas não é para você ficar de braços cruzados, achando que vai vir do céu, que vai cair. Deus tem um projeto para você, mas entre nele. Toma posse desse projeto. Jeremias assim tomou posse. No capítulo 36 de Jeremias, nós vemos uma profecia que Deus mandou ele falar. E disse para Jeremias, Jeremias, pega um rolo e escreve o que eu vou te mandar. Mas chama Baruque para poder escrever. E porque cada um tem a sua função. Jeremias era o profeta, mas Baruque era escritor. Tem uns que querem fazer a função dele. Se for possível, ele dirige o culto, ele prega, ele colhe até a oferta no meio da igreja. E não dá oportunidade para ninguém. Tem pastor que quando assume a igreja, me perdoa os pastores, eu acredito que não tem esses aqui. Mas tem uns que quando assume a igreja, ele quer pregar todo dia. Ele quer dirigir culto todo dia. Só ele quer orar pelos enfermos. Dá oportunidade para os colegas pastores que estão do teu lado, porque você não é de ferro, uma hora você vai quebrar. Deixa Deus usar. Eu assumo obra, eu coloco um para dirigir, eu coloco outro para poder ler a palavra, eu faço uma liturgia e eu fico lá só adorando. Às vezes eu prego, às vezes na minha igreja eu prego uma vez, 2 vezes por mês. Sabe por quê? Mas no dia de terça-feira eu estou lá dando estudo da palavra. Mas sabe por quê? Porque eu estou colocando uma missionária para pregar, eu estou colocando um pastor que trabalha comigo para pregar, um presbítero, um evangelista, um obreiro, para que ele venha ser amanhã um porta-voz de Deus, sábio dentro da palavra. Deixa de ser ganancioso. Tem gente ganancioso até com o microfone. Se ele não tiver com o microfone na mão, não presta. Ele não dá um glória a Deus, fica sentado no altar, pode pregar e os irmãos na igreja da glória a Deus falam mistério e ele fica lá sisudo. Mas dá um microfone na mão dele, ele vai pular, ele vai gritar, ele vai falar em mistério, vai botar a igreja para rodopiar, porque a unção parece que está no microfone. Ei, profeta, a unção Deus te deu, usa ela. Terra, basura. Pode ter isso que só prega quando está na igreja com o microfone. Prega lá na bocada, prega na rua da tua casa, prega para a tua vizinhança. Você não é profeta só dentro do templo, você tem um ministério em todos os lugares. Oh, glória, mas se não der um microfone para ele, ele sai com raiva do pastor. Não me chamaram para cantar, não me chamaram para pregar, eu nem vou mais para a igreja. Qual é teu objetivo, hein? Qual é teu objetivo? É pregar a palavra, ganhar alma? Ou é estar disputando cargo dentro de igreja? Ainda tem uns que dizem, pastor, o que é que eu faço? Tem uns que chegam comigo, pastor, o que é que eu faço? Bora limpar a igreja, irmão, comigo. Ah, pastor, é assim. Mas eu queria pregar, depois você prega. Primeiro vamos limpar a igreja, vamos organizar alguma coisa aqui, depois você prega. O que eu comecei foi assim. Ah, glória! É 39 anos servindo a Jesus. Já passei por altos e baixos, mas estou aqui de pé. Diga assim, eu estou aqui de pé. O diabo não pode me parar, porque eu sou um escolhido. Eu sou chamado e vou fazer a diferença. Oh, glória! Vamos para o terceiro item, preparação. Preparação é um processo de aprontar qualquer coisa para o uso ou serviço. Tudo que você for fazer tem que ter uma preparação. O cantor vai vir cantar aqui no altar e não ensaiou.
não sabe da letra do hino, é ruim todinho, né? Sai fora do ritmo, põe um playback que não é, põe outra coisa. Não vai ensaiar, irmão. O pregador vem pregar, puxou um texto falando de Jeremias, daqui a pouco ninguém sabe onde ele está falando. Não entrou mais na história do Jeremias, está lá para o Pedro, para o José, para o Francisco. Jeremias ficou de lado. Jeremias tem que continuar. Eu dei uma rascunhada e vou falar no Jeremias na profecia, que eu só iniciei. Vou voltar lá de novo. Deus me lembrou aqui. Ele mandou fazer um rolo Baruque, foi lá e escreveu tudo que ele disse. Sabe o que ele disse? Que Deus disse para ele? Diga para o rei Jeoaquim que eu vou levantar contra ele o rei da Babilônia, Nabucodonosor, o qual irá fazer eles de cativo e tomar tudo e levar eles cativo, e ele será morto. Mas eu dou uma chance, no capítulo 36 de Jeremias, que eles se arrependam diante da minha presença, porque se eles se arrependerem, eu tirarei a sentença. Alabaxure comanás. E Baruque escreveu tudo isso e levou diante da congregação e leu. E leu diante do povo. Quando ele leu, o rei soube. O emissário do rei pegou aquele rolo e levou diante do rei Jeoaquim. Quando chega diante do rei Jeoaquim, aí o rei Jeoaquim disse: o que é isso? É o rolo de uma profecia que foi dito através da boca de Jeremias, que Deus assim passou para ele, e Baruque escreveu. Ele disse: pois vamos pegar Baruque e Jeremias. Mas a Bíblia diz: o Senhor a escondeu. Capítulo 36 de Jeremias. Nesse momento o Senhor a escondeu eles para que eles não fossem pegos. Porque vai chegar a hora de você passar na prensa, mas vai chegar a hora de Deus te exaltar e te esconder dos olhos do teu inimigo. Quem acredita que Deus já está guardando você, a sua casa, a sua família, e está guardando você da mão do adversário. O adversário não vai ter poder na tua casa. Eu determino nesta noite, em nome de Jesus, que os infernos caiam por terra o demônio e não vai entrar lá na sua casa. Quem recebe aí? Quem recebe, adora o nome dele. Alamanassure, rei de Cantaramanás. Amados, e quando ele soube, Joaquim pegou o rolo, cortou com uma navalha de pedaço em pedaço e jogou no fogo. Sabe o que ele disse? Eu não aceito essa profecia não. Aí Deus fala novamente com Jeremias: faz de novo outro rolo, dá mais uma chance, porque Deus não vai destruir ninguém sem dar chance. Teu ministério não acabou de uma hora para outra não, é de pouquinho que vai acabando, viu? O teu chamado, o Senhor te deu oportunidade, e você está fazendo e está caindo aos poucos, você não está observando. Daqui a pouco o adversário vai puxar o seu tapete. Se prepara para você continuar de cabeça em pé, erguida, e pisando em cima do adversário e não sendo pisado por ele. Porque o Senhor Deus disse que nós seremos sempre cabeça e não cauda. Aleluia! Amados, naquele momento, ele novamente escreveu. O Senhor disse para Jeremias: escreve novamente, manda Baruque. E ele redigiu novamente aquela escritura naquele rolo. E levaram agora, disse: agora tu mesmo leva e entrega ao rei. Foi lido logo na igreja. Ele não aceitou o povo, tu leva diretamente para ele agora. É mais uma última chance. Ali ele levou e entregou a ele. Quando entregou ele, ele se revoltou, mandou prender todo mundo. Jogou o irmão lá no cárcere. Jogou Jeremias. Tu quer ser profeta, é? Tu quer ser pregador? Tu quer ser mensageiro? Tu quer ser cantor? Prepara os teus lombos aí, porque vem chumbo grosso. O adversário vai fazer de tudo para fazer você parar, para fazer você desistir. Vai vir luta de todo canto que é canto, de dentro da tua casa, de onde você nem imagina, de amigos. Mas uma coisa é certa: o Deus que está nesta palavra tem compromisso com seus profetas, tem compromisso com aquele que tem chamada. Aleluia! E o que aconteceu, pastor? Ele não aceitou a profecia. Realmente aconteceu. Foram todos levados presos. E o rei Joaquim morreu. Você não quer receber a profecia de Deus? Você não quer receber o chamado de Deus? Prepara a tua cova. Olha, a irmã deu glória a Deus. Menos um deu. Porque falar em cova pouco dá glória a Deus.
Eita glória! É isso mesmo. Se não está servindo para o ministério para fazer a obra de Deus, Deus disse: eu vou preparar e levar. Porque eu chamei, direcionei, já dei tudo, não quer? Então vamos para cá. Aleluia! Quem já quer ir logo antes do tempo? Dá glória a Deus aí. Tem uns que já querem subir. Espera a volta de Jesus que vai chegar a hora. Aleluia! A preparação que nós falamos, vamos entrar nela agora. Jeremias estava sendo preparado por Deus, não foi pelo homem. Ele entrou numa escola de profeta, de sacerdote, mas o Senhor estava preparando ele. Como o Senhor estava preparando? Você observou o versículo? Capítulo 1 de Jeremias, versículo 5. Antes que você nascesse, ou foi gerado na madre, eu te conheci. E eu, antes de você sair do ventre, eu te gerei e te dei como profeta e te santifiquei. Alabassure com Manás. Jeremias veio sendo santificado desde o ventre da mãe. Quer ter um ministério abençoado? Quer estar preparado? Entra no mistério da santificação. Alabassure. Porque a Bíblia diz que sem a santificação ninguém verá nem o Senhor. Então é preciso entrar na santificação. Essa é a maior preparação para o ministério. Obreiros que estão preparados para o santo ministério, a primeira coisa é a santificação. Depois vai atrás de outros meios para se formar, para se organizar. Deus não forma ninguém para chamar, Ele chama primeiro para depois formar. Deus não capacita antes de te chamar, Ele te chama para te capacitar. Então, amados, ele estava sendo preparado na santificação. Se você observar a vida de Jeremias, era um homem santo diante da presença de Deus. Um ministério limpo, um ministério santificado. Ninguém apontava a Jeremias. Jeremias não passava e alguém dizia: aquele ali é caloteiro. Jeremias não passava e alguém dizia assim: rapaz, aquele pastor se veste bonito, fala bem, mas é enrolado. Ele fala mentira, ele é mentiroso, conta fofoca. Olha, ele fala dos outros. Olha, ele vai para a internet para derrubar os outros. Olha, ele inventa calúnia. Não, olha, aquele irmão só tem capa de crente, diz que é pastor ainda. Não, Jeremias quando passava, todo mundo sabia, é o homem de Deus. É o santo profeta de Deus. Deus ainda está preparando homens e mulheres nessa última geração para ser luz na terra e sal da terra. Aleluia! Para nós concluir, que a hora já foi. A qualificação. Qualificação é atribuir qualidade ou título, algo ou caráter íntegro, irrepreensível, honestidade e humildade, parecendo com o caráter de Cristo. Tem qualificação para ser homem de Deus, pregador, cantor? Então tem de entrar no processo da qualificação dos adjetivos. Alguém tem de olhar para você e ver que você é a diferença. Você tem de ter honestidade, tem de ser hospitaleiro, honesto, marido de uma só mulher, que tem compromisso com a verdade da palavra de Deus. Deus ainda procura homens e mulheres que estejam diante da sua presença com a vida no altar. Vamos ficar de pé, amados. Vamos, levante as suas mãos. Que nesta noite quer ser um profeta de Deus, que nesta noite quer ser um escolhido, quem quer fazer a diferença, quem quer ser um missionário nessa última hora, adore e glorifique o nome dele, glorifica ele, porque você já foi notado, já está registrado, e ninguém vai derrubar o teu chamado. Deus é na tua história. Pai, no nome de Jesus, eu te apresento este povo, nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por tudo que Tu falou neste lugar e pela Tua igreja. Que as bênçãos sejam liberadas e que as vitórias sejam entregues em nome de Jesus. Amém. Então Deus me disse